Então, é um salve de agradecimento. Eu preciso agradecer a vocês de todo o meu coração. Assim, e eu agradeço a vocês de todo o meu coração. Pela generosidade, sabe, de olhar para minha caminhada de fé e trabalho de fé e ver o que eu de fato, o que me mobilizou desde então. E eu digo isso com o meu coração muito inteiro, porque os últimos anos não têm sido muito fáceis, não foram fáceis. Então, quando vocês dizem que, ai, a gente, né, quer fazer um reconhecimento do seu trabalho, ai, Jesus, muito obrigada, amores, muito obrigada mesmo por essa lembrança no meu nome, né, e esse reconhecimento do meu trabalho. Eu tenho pensado e orado por essa conferência e eu apresento a vocês, assim, parte do que eu tenho meditado, que é Marcos 2, 21 e 22, pensando em remendo novo em pano velho. Eu tenho pensado isso para minha prática pastoral, para o meu convívio enquanto H, ciranda de fé e tal, mas para nós que ousamos pensar teologia, uma igreja que tenha não só a nossa cara, a nossa expressão, que sinta o nosso sentir de pessoas pretas. E eu acho que vocês têm um desafio grande aí na conferência de pensar renovo, de pensar pano novo em remendo novo, sabe? De ter o pano, e é um pano novo, com um remendo que é um remendo novo, porque não funciona seguir colocando remendo novo em um pano velho. Porque certamente vai se romper, certamente vai se rasgar, certamente não vai durar 5 minutos. Mas tendo presente, tendo em vista esse texto, é pensar em inovações, sabe? E inovações que não fique só no academicismo, mas que chegue à base, que chegue aos nossos irmãos e irmãs que estão nas favelas e nas periferias. Eu tenho pensado muito sobre isso. Como é que a gente vai ajudando, segurando na mão de irmãos e irmãs que estão nas favelas e periferias e que têm sido bombardeado pela extrema-direita, pelo sionismo cristão, pelo nacionalismo cristão, e que efetivamente não tem mergulhado nas águas do evangelho. Porque as águas do evangelho são saudáveis, né? Elas produzem vida, elas são vida. E quando a gente percebe um grupo de irmãos e irmãs evangélicos e pretos que estão destilando tanta raiva e tanto ódio, não cabe. Então eu estou vendo o Enegrecer como uma possibilidade enorme de juntar esse grupo de jovens e pensar mais profundo o que a gente pode ser como comunidade preta evangélica no Brasil. O que a gente pode ser e como a gente pode ser, como a gente pode fazer. E eu não vejo outro caminho senão esse de remendo novo em pano novo. Deixar o pano velho para trás e ousar, porque essa conferência ela é pura ousadia. Eu vejo assim. Quem está de fora pode até achar maluquice. É mais uma conferência. São um grupo de jovens negros que estão se reunindo, ó, que bacana. Mas eu vejo uma possibilidade enorme, profunda do Enegrecer como
novidade, efetivamente construir novidade, novidade que alcance os irmãos e irmãs que estão nas velhas periferias. Porque, né, o Novo Censo disse isso, né? Aonde estão, claro, não cresceu como se imaginou que cresceria, mas que as pessoas pretas, as pessoas negras estão nas igrejas, elas não estão mais tanto nas religiões de matriz africana. E então eu penso que é um desafio pensar teologia, eclesiologia, a partir de pano novo, remendo novo, rompendo com o velho. É, é, tendo o velho aqui de trás, do tipo assim, as coisas que eu não quero, as coisas que não são, as coisas que efetivamente não não vão produzir a beleza, a profundidade desse rio de águas limpas que é o Evangelho. Mas eu vejo que vocês podem, nos diversos grupos que vão estar pensando, vão estar refletindo, construir caminhos que possibilite libertação. Evangelho tem essa força da libertação, né? Então eu meio que convido aos irmãos e irmãs a estarem de coração inteiro nesses dias que vocês vão estar reunidos, mente aberta, escutando, ouvindo, prestando atenção no que o outro está compartilhando, no que a outra está compartilhando, deixando de fora, deixando de lado as diferenças, porque nós temos diferenças, mas prestando atenção no que efetivamente importa. E para mim, o que efetivamente importa é o fato de que somos pessoas pretas, pessoas negras. Fomos criados num evangelho, aprendemos um tanto de coisa nas instituições, igrejas por onde passamos, e que muitas vezes essas coisas não nos tocam efetivamente e que não nos afirmam efetivamente como pessoas negras. Então é isso, assim, né? Eu sou agradecida, muito agradecida mesmo, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu sou muito agradecida por vocês terem lembrado de mim, pensado em mim, é, e, enfim, né? E fazerem reconhecimento no meu trabalho, né? Que às vezes, gente, eu já ouvi tanta coisa, assim, que eu sou exótica, que meu trabalho era exótico, meu trabalho pastoral exótico, né? Enfim, então, que às vezes a gente fica desconfiada, será que de fato é esse o caminho que eu tinha que ter feito? Será que eu tinha que ter feito outro caminho? Ou será que esse não era o meu caminho e eu entrei meio de louca nisso? Mas eu fiquei pensando muito, assim, né, em vocês fazerem esse reconhecimento, porque eu acho que. E tenho vontade de chorar com isso, quando eu falo isso. Eu acho que é a afirmação para mim mesma de que eu não me equivoquei. Eu ouvi a voz de Deus um dia, lá na minha juventude, quando eu tinha 15 anos, há um tempo atrás, muito tempo atrás. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o chamado e eu disse sim. E eu disse sim absolutamente, me deixando conduzir pelas águas. E eu desemboquei na Central do Brasil, com pessoas em situação de rua, e eu desemboquei na socioeducação por anos e anos e anos, e eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Então, eu agradeço a vocês por falarem para mim que eu não me equivoquei, que eu não estou equivocada nas decisões que eu tomei. E é isso, eu desejo que vocês sejam muito prósperos nessa conferência, sem medo de ousar, sem medo de falar, não queremos mais panos velhos, nós agora vamos fazer as costuras com os panos novos. Né? Para pensar cristologia, para pensar eclesiologia, para pensar os grandes temas teológicos, sem medo,
com a ousadia que tiveram os nossos antepassados. E só estamos aqui hoje por conta deles, né? Porque sobreviveram. Então é isso, amores. Muito obrigada de todo meu coração.